Queridos amigos Luz do Mundo e Céu da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo, e como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado ao povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos aqui com a série 33 Tom de Lamas, né? E aí a gente vê, né, que o fato mais recente, né, para nossa alegria e tristeza, né, foi a prisão do senador Delcio de Amaral, do Partido dos Trabalhadores, né? E assim, alegria pelo fato de que nossas instituições republicanas, né, estão consolidadas e confirmam a cada dia que a lei é para todos, né? Então, assim, não existe intocáveis, né? Então, a imunidade parlamentar, né, por ser um senador, né, assim, ela não prevalece mais, né, diante do nosso amadurecimento político, né, e democrático. E, assim, e tristeza porque é um senador, né? Porque eu considero o senador o cargo mais importante da República, né? Não só pela vigência do seu mandato de 8 anos, né? Mas representa as unidades federativas, né? E tem a função, né, de manter dinâmica, né, a união indissolúvel de estados e municípios, né? Bom, assim, aí a repercussão da prisão do senador, né? Assim, que também foi gratificante o plenário do Senado fazer o voto, né, aberto, para que não encobrisse, né, os interesses inconfessáveis, né, possíveis de demais senadores, né? E assim, agora a gente fica meio atônito, né, com algumas considerações, né? Assim, a gente sabe que dessas 33 siglas partidárias, né, elas são muito indistintas, né, por causa da incoerência histórica, né, dos presidentes de partido e dos nossos representantes, né. Assim, e assim, o que eu vejo, né, o fato mais grave, né, assim, é que ser liberal no Brasil, um país com 200 milhões de habitantes, com mais de 150 milhões de eleitores, né? Assim, a gente vê assim, a coisa mais grave é que ser liberal, ou você, né, está, né, no partido progressista do Maluf, né? Ou você está no DEM, antigo PFL, né? Do Ronaldo Caiado, né? Ou você está aí, né, à mercê, né, dessa atividade que eu acho que é producente de criar novos partidos, né? Então, assim, historicamente, nós temos, né, dois partidos liberais, né? Aí que foram frutos da polarização política que houve durante o governo militar, né? Que era a Arena ou MDB, né? E tanto o partido do Maluf quanto o partido do Caiado, né, eles são derivados, né, da Arena, né, que era apoio ao governo e tal. Assim, eu assim, há muito tempo eu estou convencido que estar numa democracia é você ser e estar contrariado 90%, né, das vezes, né. Agora, você ser contrariado por teses divergentes, né, assim, é até gratificante, porque, assim, não é numa democracia, não é a sua vontade que tem que prevalecer sobre os demais, né, mas tem que haver o equilíbrio de outras vontades, né, e isso é o que consolida, né, todo o sistema democrático, né, isso é o que fortalece as instituições, né. Mas, assim, você ser contrariado pela mediocridade dos seus dirigentes, né, dos seus representantes, isso aí é uma coisa, assim, além de ser uma dor muito grande, né, a gente precisa ter uma ação,
né, de que isso é inadmissível, né? Precisa compreender, né, que a gente não pode permanecer nesse tipo de coisa, né? Eu sou do Democratas, né? E assim, eu apresento como, né, acho que um bálsamo, né? É que o PFL, no momento, né, evitou que o Maluf fosse presidente do Brasil, né? E assim, a gente tem que dar esse mérito histórico, né, por democrata, por ser... Eu achei também um erro trocar o nome, né, do PFL, da Frente Liberal, para Democratas, né? Foi um modismo, sei lá, uma coisa vazia aí, né? Mas aconteceu, né? Mas assim, o grande mérito do Democratas, ex-PFL, foi não permitir que o Maluf fosse presidente do Brasil, né? E aí a gente precisa entender também que, assim, se a gente tivesse um pouco mais de participação política, a gente seria sensível, né? E poderia supor, né? Que Lula e Maluf são farinhas do mesmo saco, né? Porque quando o PT, né, expulsou a Beth Mendes e outro deputado por ter votado a favor do Tancredo no colégio eleitoral daquele momento, né? Da reabertura, né? Então, assim, e aí é muito triste quando você vê um senador igual o Ronaldo Caiado, que é do Democratas, né, fazer um pronunciamento que precisa ser convocado novas eleições, né, para presidente, e precisa fazer novas eleições para recompor o Congresso, né. Bom, esse Congresso, né, e essa nova presidência, ela tem 1 ano de atividade, né, e aí ele fala que o governo acabou. Na verdade, o governo não acabou, o governo não começou, né? Não começou por conta das incoerências partidárias, né? Nessa reforma política aí, não houve nenhum escândalo por parte de parlamentar nenhum, né? Por ter acabado a fidelidade partidária, né? Assim, claro que fidelidade partidária, né, é uma coisa de mau gosto, né? Porque ninguém é fiel por decreto, né? Mas num país legalista como o nosso, né? De herança escravocrata, né, que as pessoas precisam da tutela jurídica para restringir os seus malfeitos, né, era um registro importante, né, mas aí abre-se a janela para mudança de partido, né, então assim, vai aí destruindo aí as coisas que a gente vai compreendendo como saudáveis, né, na vida institucional, né, mas assim, o governo nem começou, né? O governo não começou porque ficou nesse questionamento estéril de impeachment, né? De legitimidade da urna, né? Tal, assim. E aí, se a gente lembrar o custo que é uma eleição, né? Da dimensão presidencial e de recompor o Congresso, né? No momento que a gente está passando uma dificuldade financeira e econômica, né? E vivemos uma dificuldade econômica porque o nosso liberalismo é um liberalismo muito frágil, né? A gente vê aí grandes empreendedores, mas que se não tiver o governo como cliente, né? Então, assim, são grandes empresários, né? Falo de liberalismo, mas são todos subsidiários do governo, né? Então, assim, eu acho que, assim, o mais saudável, né? Se alguém quer tá preocupado com o bem do Brasil, né? E é autodignatário aí do mandato de senador aí, então, e tá desalentado, né? Assim, eu acho que uma palavra de conforto pro senador Ronaldo Caiado do Democratas é ele pedir a renúncia dele, do cargo dele. Mas avisa a todos os filiados democratas do Brasil, a todos os liberais do Brasil, que o primeiro e o segundo suplente deles é do PMDB, né? Então, assim, como é que faz isso, né? Então, assim, lembrando toda a coerência histórica, né, assim, te vê que o projeto, né, do Caiado é um projeto individual de poder, de status e prestígio, né. Talvez pela baixa popularidade da Dilma, ele está convencido de que se ele for candidato agora, ele seria possivelmente eleito como presidente, né, porque está cansado de ser senador, tem mais 7 anos de mandato pela frente, né? Então, assim, a gente precisa repensar várias coisas, né? O Democratas perdeu uma grande oportunidade, né, de fazer jus à sua história de apoio ao governo militar, que, assim, precisava ser, assim,
restaurado na sua dignidade, né? Porque, assim, foi 50 anos, né, da Contra-Revolução de 64 e o Democratas, em 2014, não se manifestou lançando um candidato a presidente da República. Quer dizer, não tem um projeto, né, de nação, né? O que a gente vê aí é um partido que se desmanchou pelo oportunismo e interesses imediatos, né, de seus membros, né? Que, assim, que dá para entender que só era da arena também por questões fisiológicas, né? Não por questões de... Então, assim, o que acontece, né? A gente precisa, né, rever toda a nossa história. A gente precisa criar uma nova... precisa criar uma nova compreensão do que está acontecendo no Brasil, né? Então, o governo não começou por causa do rancor dos perdedores, não permitiu que o segundo mandato, né, da presidente Dilma iniciasse, né? E aí está criando uma série de dificuldades, né, que a gente vê que não tem nenhum interesse de nação, né? E aí, o que me preocupa, o que me chama a atenção também, é que, assim, desde que o presidente, né, colocou como slogan, né, Brasil, Pátria Educadora, né, ela teve, assim, muitas dificuldades, né? A Dilma, a gente tem que lembrar que ela está, né, hospedada no PT, mas o projeto político dela, né, que ela está seguindo, é um projeto brisolista, né? E essa reforma que ela está fazendo de caráter educativo é uma reforma, né, idealizada pelo Darcy Ribeiro, né? Então, assim, agora, precisa ter competência para ganhar a eleição, né? E espere até 2018, né? Mas aí 2018 vai ser de muito mau gosto, né? No conformismo da competição eleitoral, é um senador que vai fazer igual o Aécio Neves, né? Deixa o mandato de senador na metade, né? E volta a dizer, vai deixar para os seus suplentes do PMDB, mesmo partido do Renan Calheiro, mesmo partido do Eduardo Cunha, mesmo partido do Michel Temer, né? Pessoas aí que mostraram que não tem nenhuma consistência, né? E nenhum idealismo fora dos seus interesses pessoais, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né? Lembrando, né, de Mariana, a gente precisa ver que está na hora já de nós brasileiros participar mais da política, né? E a participação que é necessária é a gente igual, né, a barragem de resíduos, né, só que de uma maneira benéfica, a gente ocupar os partidos, né, para assim criar critérios, né, e escolher melhores candidatos, né? Porque em 2016 a gente vai eleger prefeitos e vereadores, a gente tem pouca informação, né, sobre isso, né? E aí a gente tem aí uma imensidão de partidos, né, cujas direção são comissões provisórias, né? Assim, nada mais anti-republicano que isso, né? E a gente precisa reverter esse quadro, gente, né? Então, assim, os vereadores e prefeitos de hoje serão os deputados, governadores, senadores de amanhã, né? E demora muito tempo para a gente fazer um bom senador, né? Demora 40 anos. E depois que a gente forma um senador, que a gente elege um senador, a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Parece que o lamento do Ronaldo Caiado é de que, assim, agora que ele é senador, ele vê que o corporativismo do Senado, né, está fragilizado, né? Porque, assim, quem tiver envolvido com a corrupção, né, será, né, investigado, julgado, graças ao desempenho da Polícia Federal, né? Então, assim, ele era para ele estar feliz, né, que corruptos estão sendo presos, né? Não ficar abatido, desalentado, falando coisas, né, que a gente está cansado de saber. Cara, escaleta para todos vocês. A gente continua falando com respeito à postura sobre esses assuntos e mais sobre a política.